Olá, mulher! Seja bem-vinda a mais um Fala Carol! E o Fala Carol de hoje está com a presença ilustre da minha querida amiga Larissa Gaúcha. E a gente vai compartilhar um pouquinho do dia a dia dela, o que ela faz para ajudar você, mulher, e claro, me ajudar, né? A gente vai contar um segredo para vocês. Mas afinal de contas, conta para mim, quem é a Larissa Gaúcha? Olha que pergunta, gente. Bom, a Lari Gaúcha, eu sou mãe, né? Primeiramente, eu acho que agora eu sou muito mãe. Esposa do Rafael, fisioterapeuta, influencer, me meto aqui um pouco com a internet, com o Instagram. Adoro fazer um oba-oba, alegrar o dia. Você que acorda e não abre o Instagram para ver o que a Larissa Gaúcha tá aprontando no seu dia, tem certeza que o seu dia vai ficar diferente quando você não faz isso. Porque ela já acorda com aquele bom dia maravilhoso, o humor da deboche, Larissa. Né? O deboche vem de graça. É uma marca dela, gente, com certeza. Então, eu tô aí, né? Tentando, lutando dia a dia para tentar ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma esposa melhor. E a Lari tem uma outra característica que eu preciso contar pra vocês. Ela é intensa, gente. Tudo que ela faz intensamente. Ela não sabe fazer meia boca. Não. Né? Então ela se debruça em cima daquilo, seja por uma causa social, que a Lari com certeza sempre está presente para ajudar as pessoas, porque o coração dela não cabe dentro dela, seja pro futebol, né? Que a gente compartilha as nossas angústias no futebol. Da criança. De mãe de meninos, né? Que a gente vive isso. Eu confesso que eu não sou a do futebol, né? Eu não sou apaixonada pelo futebol, mas a maternidade de 2 meninos me trouxe essa realidade e me obrigou a ser uma pessoa pouco entendida de futebol, né? Não sou igual a Larissa, com certeza. Mas a gente divide essa angústia aí todo final de semana dos jogos dos meninos, da vivência deles com a bola de futebol, porque o dia inteiro, né? Eles estão com essa bola aqui embaixo do braço. E a Lari, com certeza, ela é intensa em tudo que ela faz no carnaval. É algo que a gente tem em comum, somos apaixonadas. Muito. A gente torce para escolas diferentes, mas a gente tem um amor pelo carnaval, né? Fazer o quê, né, gente? Faz parte também, nada pode ser perfeito. Eu já tentei trazer ela para ser embaixada, não rolou, mas eu respeito que ela seja mocidade e eu tenho certeza que ela dá o melhor dela. Ô Lari, mas eu queria contar um segredo para as pessoas sobre a minha pessoa, que muitos não sabem. Eu já contei um pouquinho no primeiro episódio, inclusive quem não assistiu, volta lá, assiste o primeiro episódio e não esquece de se inscrever no canal, por favor, Carol Baracho, e já ativar o sininho para receber as notificações, porque toda quinta-feira tem programa novo aqui no Fala Carol para vocês. E aí lá eu contei um pouquinho da minha fase em que eu tive que eliminar 62 quilos. E todo mundo me falava, nossa, a sua estrutura corporal, você emagrece, mas você tem a região do quadril grande. Isso é um dificultador para nós, que emagrece, elimina. E a gente nunca consegue passar para uma calça 38. Acho que eu nunca usei 38 na minha vida. Nunca e a sua realidade também, né? Nunca fez parte. Nunca fez parte. Então, eu sempre tive que comprar, apertar cintura, para que a gente tivesse aí essa realidade da cinturinha de pilão, que, modéstia à parte, é algo que eu tenho, mas o meu quadril, ele tem um tamanho fora dos padrões. Uma tora, né? Exatamente. E não só o quadril, mas toda a parte da pé, né, coxa, né, panturrilha, sempre maior. E então isso se dá, na verdade, pelo fato de eu ter sido diagnosticada com lipedema. Hoje, muitas pessoas falam, é a doença da moda. Não é a doença da moda. Tanto. Porque quem fala é porque não tem, né? Exatamente. Não é a doença da moda, né? Talvez ficou mais claro agora
até mesmo por conta de várias artistas que resolveram assumir, celebridades que resolveram assumir que tem. Então, se fala mais abertamente. Mas a Lari é uma das fisioterapeutas que é especializada no lipedema e ela faz parte do meu dia a dia para que a gente tenha um pouquinho mais de qualidade de vida, que eu confesso, é algo muito doloroso. Não é estético, né? Exatamente. O problema é que o pessoal acha que lipedema, o problema do lipedema é estético, não é estético. É qualidade de vida que a pessoa não consegue. O peso da perna, né, Carol? É uma coisa, o tempo todo. O inchaço, você se sente... parece que você tá presa no chão. É essa sensação. E um outro sintoma que eu tenho muito forte, Lari, é a dor mesmo. Eu tenho a sensação que eu tenho várias agulhas aplicadas o tempo todo na perna e que em algum momento você vai empurrar ela e você vai sentir aquela agulhada, né? E na fisioterapia, Lari, é possível como nós minimizarmos esses sintomas? Sim, é bem possível. Então, vamos começar primeiro explicando o que é o lipedema, Perfeito. né? Para quem não conhece, o lipedema, ele é uma gordura doente. Então, a gente tem a gordura, só que quem tem lipedema, a gente pode fazer assim, o que for, ela vai se multiplicar, ela vai duplicar, mesmo você fazendo tudo certo. Quais que são as fases que ocorre isso? Na adolescência, então, que é a primeira vez quando você tá naquela adolescência que você tem aquele boom, né? Que você o famoso estirão, né? Que é quando a gente nota que todos os seus amigos são magras, você é magra, mas tem alguma coisa errada. Você não é a magra igual igual a sua amiga. Eu vejo hoje as minhas fotos com as meninas, inclusive assim, Bar da Havaí, né? Que era muito característico. Todo mundo de top. E eu sempre com uma blusinha, né? E tampando a perna. Todo mundo de shortinho. E eu ou com uma bermudinha, nunca de sainha, nada. Mini saia é uma realidade que, de fato, ninguém nunca conseguiu. As pessoas falam, né? Põe um shortinho pra gente ir. Esquece, eu não tenho no meu guarda-roupa um short. Eu também não tenho. Não tenho. Se você chegar e pedir, olha, é obrigatório você usar short pra estar nesse ambiente. Eu não vou estar nesse ambiente, que é algo que realmente eu não coloco, né? Eu só uso a peça de baixo do joelho para baixo. Exatamente. Né? Então, e olhe lá ainda, né? Porque o joelho também... Exatamente. Depois a gente vai falar sobre o joelho. Depois, na gravidez, que é quando parece que o seu quadril faz assim, ó... Que ele forma aquele bico nas laterais, aquele culote imenso. E vai piorar agora na menopausa, né, minha amiga? Isso. Você sabe disso, né? Que nós temos que estar preparada para isso. Então, nós já estamos caminhando a passos largos. Exatamente. Não tem para onde correr. Realidade. E na menopausa, a tendência é piorar mais ainda. Entendi. E aí, o que a gente pode fazer para minimizar isso? A alimentação, óbvio. A alimentação anti-inflamatória. Anti-inflamatória, tá? Então, sempre, nada tá? do que então, assim, o que é o ideal? Ir numa nutricionista e pedir essa dieta anti-inflamatória. Que basicamente é sem nada. É sem farinha, sem glúten, sem nada, nenhum pó branco proibido, né? Açúcar, nem pensar. E assim, o que eu percebo, né? Por exemplo, eu tenho vários clientes que estão fazendo certinho, chegou ao final do ano. Comeu no Natal, tal. A dor volta. Entendi. Então não é que também você vai eliminar, né? Isso que é importante. Não tem cura. Não tem cura. O lipedema, a gordura dela é uma gordura fibrosada. Então, quando você passa a mão, você sente aqueles nódulos. Isso. Inclusive, até, falando de intimidade aqui, quando você tá com o marido, com o namorado, pega mais forte a gente sente uma dor. Exatamente. Que a gente reza pra não ser pega mais forte. Exatamente. Você fala assim, nossa, sabe aquela que o osso tem que ter pegado? Então, pra quem tem lipedema é melhor não ter pegado. Muita pegada muito forte. Porque dói. Porque essa fibrose, essa gordura fibrosada, né? Você sente esses nódulos, ele só com lipo pra sair. E ele não vai... uma vez também, conversando com um dos médicos que eu passei, né? Porque eu cheguei a fazer as 2 primeiras cirurgias e estou aí no processo, luta, né? Na luta para conseguir fazer a terceira. Conversando com o médico e ele fala, na verdade, a lipo também não é a solução dos problemas. Ela dá uma ajeitada, porque vai voltar a
aumentar. Se você não se alimentar, não fizer atividade física, não fizer a drenagem, não fizer todo o tratamento certinho, ele vai voltar, vai produzir erradamente. É pra vida. Entendi. Então é isso, viu? Mulheres que têm um lipedema, vocês têm que aprender a conviver com eles, porque é pra vida. A gente consegue ter um pouco mais de qualidade de vida se nós seguirmos a famosa vive em dieta. É isso, né? Porque quem vive em dieta tá sempre com atividade física em dia também, tá comendo direito pra minimizar esses sintomas. Perfeito. E assim, tem muitas coisas que, falando um pouco de atividade física, né? Vocês vão ver muita coisa na internet que a gente fala assim, tem certos exercícios que não pode fazer. Depende da fase do lipedema que você tá, tá? No começo a gente pede pra não fazer exercício com impacto, por exemplo, né? Mas depois uma corrida é bacana. Então, assim, vai depender da fase que você está pra fazer atividade física. Que tem atividade física que dói. Também não consegue. Não consegue. Por exemplo, eu fazer os aparelhos na academia, principalmente aquele, eu não sei nome, né? Mas aquele que você tem que abrir a perna e fechar assim, ó, pra fazer interno de coxa, né? Aquilo pra mim é um martírio fazer, com certeza não consigo. Por quê? Porque o aparelho fica localizado exatamente na região que dói. Ele fica pressionando aquela região que dói, né? Exatamente. Então eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer aquele aparelho, né? Mas conta uma outra coisa pra mim. Lá no seu consultório, você como fisioterapeuta, óbvio, você faz o tratamento específico para lipedema com os aparelhos, a aplicação de enzimas, enfim, o que é necessário, mas você também atende muito pós-operatório, é isso? E assim, eu queria falar uma coisinha. Para tratamento de lipedema, gente, não é uma sessão, tá? Ah, perfeito, é pra vida, a gente acabou de falar, né? Então, assim, o pessoal às vezes fala assim, eu queria tratar lipedema. Eu falei assim, então, eu tenho um tratamento de 3 meses. Ah, mas eu queria fazer só esse mês. Eu falei, não, então não tem como, não dá o resultado necessário. Muito pós-operatório. Muito pós-operatório. Então ela vê assim, ó, aquelas barriguinhas tanquinhas, e a gente tem que ficar meio que entrar no... Porque o que acontece? Não, aquilo ali, muitas vezes, né, não é a realidade, né? Então, você acaba começando a ficar exigente num ponto que você fala assim, nossa, que você vê de tudo ali, né? Você vê umas barrigas maravilhosas. Aí você fala assim, gente, não, mas aquela barriga... Muitas vezes tem pessoas que não conseguem aquela barriga, né? Não tem o biotipo, não tem. Então, a gente tem que estar sempre voltando, falando, não, pensa no biotipo, como que a pessoa era para melhorar. Enfim, mas o pós-operatório é meu amor. Eu adoro. Ô Lari, outra coisa que eu queria compartilhar com você, eu percebo no seu dia a dia aí, e é algo que eu tenho muito forte também, que é a sua fé. Você é uma pessoa de fé. Eu sou. É uma pessoa religiosa, mas mais do que independente da religião, você é uma pessoa de fé. E como você consegue passar isso para seus seguidores, compartilhar isso? Inclusive eu vi que essa semana ela está começando uma nova novena. Dia 1º é São José Operário. Então, para vocês que estão aí à procura, né, de trabalho, que está desempregado, que quer prosperidade, uma coisa, dá uma mexida aí, gente, ó, tá agora é a hora. São José Operário, dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. São José, que era carpinteiro, né? Ele é considerado pela Igreja Católica o trabalhador, enfim, o patrono, né? E para nós mulheres, eu falo da fé porque eu acho que, óbvio, né? Independente se você é mãe, se você é empresária, se você é CLT, se você tá desempregada, se você é casada, se você é solteira, é sempre mais pesado, né? Pra mulher. Eu falo que na próxima encarnação eu quero vir homem, né? Que deve ser muito mais fácil. Mas eu sempre falo que é mais pesado. E aí, com a fé, fica mais leve, nossa vida fica mais fácil, fica... Então, eu tô numa fase complicada agora, a gente nem conversou sobre isso ainda. Eu sou muito crítica, né, então eu tenho várias dúvidas, assim, e um tempo atrás até eu fui conversar com o padre, e eu tô com vários questionamentos que você não tem ideia, porque eu acredito muito na fé, muito assim, que a gente tem que ser melhor, né, que a gente tem que ser boa. E a gente tem que ser boa com todos, né? Independente de como as pessoas são, que religião elas são, eu sou muito aberta, assim, se a pessoa...
eu tenho muita fé porque eu não... Se a pessoa é de outra religião, eu amo ela do mesmo jeito. É por isso que eu falo, nós temos fé. E hoje tá tão difícil. Parece que eu tenho... Gente, tenho muitas questões. Eu não penso que eu não sou muito boa da cabeça mesmo. Porque eu tenho muitas questões. Então, assim, a gente que participa de escola de samba, a gente vê pessoas de tantas religiões. Com certeza. E a gente vê pessoas tão maravilhosas, tão espetaculares, assim. E aí... Mas, assim, se torna mais leve. No momento... Não tá, no momento não tá. Vocês estão vendo que no momento é sem nada combinado. No momento, né? Eu tô meio... Duvidosa. Não é eu não estou duvidando. Até o padre falou pra mim, duvidar é importante. Mas eu tô um pouco assim... Entendi. Eu tô com um negócio assim... Mas vai passar. Tô buscando, tô procurando, mas o falecimento do Papa Francisco, assim, me deixou super... Fiquei super triste, porque eu acho que ele é um líder, né, religioso que pregou amor. Que fez a diferença, eu acho. Eu acredito muito nisso, porque né? às vezes o que me... sei vocês de casa, eu não consigo, assim, entender que a pessoa pode ser cristã e pode... não querer conviver com pessoas diferentes. Isso não bate isso não entra na minha cabeça. É esse questionamento. Questionamento que eu faço. E aí eu fui falar com o padre Carlos Afonso, lá na minha paróquia, a gente conversou, até nós vamos começar agora porque eu tenho muitas dúvidas e ele vai passar um direcionamento, depois eu vou contando pra vocês. Então já tá marcado o próximo, vocês estão vendo. Depois eu vou contar pra vocês os meus surtos. Vocês acham que tá louca? Pensa em tudo. Não dá. O padre até falou assim, você para de... Luiz Miguel é um indivíduo. Você está dando direcionamento pra ele. Se ele pensa de outra forma, você está dando direcionamento pra ele. Senão você vai se frustrar muito. Exato. Só que então eu tenho o quê? Eu tenho que criar um indivíduo, eu tenho que colocar na cabeça dele coisas boas. Coisas que você acredita. Coisas que eu acredito. Mas que nem sempre vai ser o pensamento dele. Exatamente. E aí vem essa questão de fé, essa questão de Bíblia, essa questão de... Enfim, aí eu fico maluca. Essa questão de mundo, gente. Porque tem os jogadores de futebol, né? Senhor da glória, eles não colaboram. Não colaboram com a minha vida. Socorro! Então, eles não colaboram, gente. É a questão de mundo, é o que eu falo. Muitas vezes, por exemplo, conversando com os meus, né? Theo, olha, o que você pensa disso? O que você acha disso, Igor? Ele tá no 2º ano do ensino médio, né? Então tá caminhando para uma próxima fase de vida dele, de formação, né? E aí eu questionando, Igor, o que você pensa em fazer de faculdade? Gente, eu sou professora universitária. O pai dele é professor universitário. O que a gente espera? Que ao menos a nossa crença é de que ele vá fazer uma faculdade. Porque nós somos criadas para fazer faculdade. Exatamente. Quando eu nasci, minha mãe falou assim, você vai fazer faculdade. Exatamente. Todos os dias da minha vida ela falou, você vai fazer faculdade? Eu falei, eu tenho que fazer faculdade. Exatamente. Mas, de repente eu posso ouvir dele, mãe, eu não quero fazer faculdade. E aí eu me pego questionando isso. Peraí, eu sou professora universitária, eu prego isso, eu acredito nisso, e o meu filho me fala, mãe, talvez eu não queira fazer faculdade. E tá tudo bem, eu tenho trabalhado isso, e inclusive eu já venho pensando em outros projetos, porque daí a cabeça, né, a gente sabe. Projetos que ela quer, tá, gente? Projetos que... Não, e nem só que eu quero para o Igor, mas eu fico pensando em projetos, ou pro Theo, enfim, mas projetos que eu acredito que possa trazer uma formação diferente da faculdade para ele. Por exemplo, algo que hoje eu vivo muito e que eu tento ao máximo, por exemplo, com a comunidade ANAS, é explorar o empreendedorismo. Será que para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que fazer uma faculdade? Ou você pode seguir por outro caminho? Para outras formações. Então eu fico me questionando e já fico pensando em outros projetos, outras formações, outras visões de mundo
para encarar essa nova realidade. E com os meus alunos eu acabo questionando muito isso também. Você tá aqui porque você escolheu estar aqui na faculdade ou porque foi um formato de vida que impuseram para você? E acho que é isso que os nossos filhos acabam hoje tendo uma nova visão, uma nova possibilidade. Eles enxergam, óbvio, que eles vivem um digital e eu que vivo o digital, você que usa o digital como ferramenta, a gente sabe que 99% do que o digital traz, ele não é a realidade. Não. Né? Porque no digital você pode construir da forma como você quiser, do jeito que você quiser e que as pessoas vão acreditar naquilo. Então, talvez com esse novo formato de vida que hoje nós vivemos, diferente já dos nossos pais, será que realmente não é um passo que a gente vai dar em direção aos nossos filhos de uma formação diferenciada? E eu acho que é isso que talvez o padre tenha trazido de tá questionamento. Tão enraizado na gente que a gente não consegue, às vezes, a gente fica maluca, não quer? Não, filho, tem que fazer assim, que a mãe fez assim, você vai fazer assim. Que isso é o certo. E talvez o certo hoje seja duvidoso para eles e tá tudo bem. Mas é um desafio, não é fácil realmente, né? Então todos os dias eu levanto também e falo, me dê o discernimento. Senhor, eu falo, Jesus, me ajuda. Me ajuda a sobreviver. Eu várias vezes a minha frase é: se o Senhor está permitindo que seja diferente esse mundo que nós estamos vivendo, então me dê discernimento para viver o diferente. Gente, ó, por exemplo, foi casamento da minha sobrinha, da Betina. Eu tive que pagar 20 reais. Eu tive que pagar 20 reais para eles me tirar uma foto de família. Fone de ouvido e com fone de ouvido. Pescoço que eu mas aquela foto, que foi nós três, beleza. Mas a foto com a Betina, tipo eu, o Rafael, ele, a Betina e o Rodrigo, que é o noivo. 20 reais, gente. 20 reais. 20 com fone de ouvido e fez ainda os dedinhos. Eu falei, sem dedinho. Ele falou, com dedinho. Porque daí parece que ele faz pra... É isso, pra te desafiar. É uma realidade que a gente vive hoje. Não é fácil que eu tô passando, Jesus. Não é fácil. Gente, o vídeo que a gente faz, que ele parece só a voz dele... Foi um parto pra você conseguir. Maceió, vamos pra Maceió tirar foto de família. Eu quero o bolsa da loja. Eu tenho que pagar, porque ele fala que ele é caro. Ele fala que ele é caro, meu Deus do céu. E na hora eu fico tão irritada por eu não surtar, por eu não gritar, por eu não berrar. Você entra nisso. Porque ele já falou pra mim, você tem que respeitar eu não querer tirar foto. Você tem que respeitar eu não querer aparecer no seu Instagram. O Instagram é seu, não é dele. Apesar, viu, gente, quando aparece o senhor Rafael, quando aparece o senhor Luiz Miguel, é um sucesso. É um sucesso, porque eles têm cara de... Eles ficam assim, ó. É porque eles te tiram da zona de conforto, Nossa, eles odeiam, gente. Eles odeiam. Pra vocês terem noção, eles chegam em casa e já ficam de cueca pra eu não filmar nada eles. Eles já chegam em casa, só ficam de cueca. Ai, a minha mãe não me filma, aí não tem problema. Por isso que eu não consigo mostrar, porque se vocês conhecessem o Luiz Miguel, ele é muito engraçado. Ele é filho da Larissa Gaúcha. Ele é meu filho, gente. Ele é muito engraçado. Muito bem, vocês estão vendo, né, que o desafio de ser mulher é cada dia mais difícil, tá ficando, assim, mais desafiador, é o que eu... Outra geração, né, amiga? Completamente diferente. Completamente diferente e... eu vivo isso a cada semestre novo na faculdade, porque eu recebo gerações diferentes. Para mim, por exemplo, dar aula de segmentação de mercado era uma coisa que tirava de letra. É meu dia a dia, eu vivo isso, eu faço para os clientes. Era super fácil. Caraca, agora eu tive que fazer um curso, porque eu não posso mais dar aula de segmentação de mercado para falar que eu tenho que segmentar sexo masculino e feminino. Eu preciso respeitar isso. Agora eu tenho que segmentar gêneros. São 72. Até a última versão do curso que eu fiz, né? Pode ser que em alguns instantes a gente já tenha mais alguns. Então, assim, a gente precisa se atualizar, a gente precisa respeitar. Eu acho que é isso, né? A fé me move para isso, é respeitar o próximo. Por isso que eu também não falo de fé voltada para religião. Eu falo de fé para respeitar ao próximo, o amor do próximo, né? Exatamente. Eu tenho que aprender a respeitar o coleguinha do lado. Exatamente. Porque ele tem a individualidade dele. E cada um sabe para onde que tá caminhando, né? Cada um tem um porquê de ter trocado, ter mudado de religião, nasceu de um jeito, né? A família de um jeito, mudou, cada um sabe. Cada um sabe, gente. Exatamente. Né? Se a pessoa quer
quer ir pro... Se ela não tá fazendo mal pro coleguinha do lado, nós já estamos no lucro. Muito no mundo que a gente tá vivendo, estamos mais do que no lucro. Em casa, por exemplo, voltando pro futebol, nós temos eu São Paulino, meu marido São Paulino, meu mais velho São Paulino e o meu mais novo flamenguista. Theo é um... Da onde saiu o flamenguista? Não tem ninguém aqui, não é nem um time do estado que ele vive. Mas... tá tudo bem, porque talvez, já cheguei a me questionar, é porque tava na vibe do Gabigol, o Gabigol era o sucesso da vez, então, mas aí talvez outros amigos da idade seriam flamenguistas, entre os amigos ele é o único flamenguista, então é a personalidade dele, exatamente, é a individualidade que hoje a gente tem que aprender de fato a respeitar, né, a entender e a respeitar. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que cada vez mais estudar, entender, ler, se aprofundar. Exatamente. E a gente não pode sair... a gente tem que sair, na verdade, da zona de conforto de cada um de nós, né? Mas eu acho que mostra cada vez mais o desafio que é vivermos nesse mundão perdido que nós estamos. E as gerações estão mudando, né? Eu vejo assim, minha mãe foi professora, minha irmã, que é 9 anos mais velha que eu, é professora. E eu mudei, tipo assim, todos foram ali, trabalhavam com seu salário, eu CLT. Mudei, CLT, eu empreendi, até dou aula, né? Porque eu acho que tá meio que enraizado isso, mas então, já teve uma mudança. Minha mãe também achou o cúmulo, né? Como que você não vai ter o seu garantido, né? O seu dinheiro garantido certinho ali. Do mês, então assim, as coisas vão mudando, né, de geração para geração e vai saber o que vai ser do Luiz Miguel, porque ele também não sabe o que ele quer da vida, bem. E isso vai me dando nervoso, amiga. Isso vai me dando, vai me subindo o negócio, sim, dele não ter... A gente começa a eu falo pra ele, você não tem sonho, meu filho? Mãe, tô no 8º ano ainda, eu já começo a dar daí já vem a frase pronta, meu filho, mas no 8º ano, pai, eu já sabia o que eu queria, já estava desenhado. Apesar de eu ser uma pessoa frustrada de não ter feito o que eu queria no 8º ano, né, porque é muito isso. Naquela época nós respeitávamos mais os nossos pais, né, o que vinham dos nossos superiores, vamos dizer assim, né. Então, eu não queria fazer publicidade e propaganda, eu queria fazer moda. E naquela época, 18, 19, 20 anos atrás, fazer moda era coisa de outra... Imagina, isso é coisa de gente rica, isso é coisa que você vai trabalhar com quê? Trabalhar. Exatamente. Então, eu já, né, me frustrei nisso. Vai passar fome. Exatamente. Isso é muito fora da sua realidade, né? Então, já foi um grande desafio. Mas... hoje a gente ainda se pega fazendo isso com os nossos filhos muitas vezes, né? Porque nós tivemos essa criação. A gente repete, né? Com certeza. Gente repete. A gente até tem... Às vezes eu falo, gente, a minha mãe falando. Não, tomara que ela não assista isso. Nossa, eu tô a minha mãe falando, porque eu não posso dar o braço torcer. Gente, até hoje. Eu tô igual a minha mãe falando. Volta. Quem é a Larissa agora falando? Eu também me pego muitas vezes falando isso, né? E muitas coisas... que eu não falava, porque eu falava, gente, o que minha mãe vai pensar de eu falar isso? Eu sou horrível, eu falo assim, o Neymar é bom, então você pede pro Neymar pra sua escola, você pede pro Neymar te levar no futebol. Aí depois ele fala assim, ai meu Deus, começou. Aí eu falo, Senhor, volta, que horror, Larissa, que horror, que horror. Minha mãe baixou aqui, dona Sara. Exatamente. E eu, por diversas vezes... É uma briga por causa disso. Gente, brigas. É briga, intensa. Intensas por causa do Neymar. O Neymar é bom. O Neymar é maravilhoso. Você já ganhou uma Champions? Não. O Neymar já ganhou. Pois é, mas o Pelé ficou lá do chinelo, né? Não, quem é Pelé? Nossa, mas o Neymar... Mãe, você já ganhou Champions? Acabou, mãe. Ali, ó, tá sem argumento. Entendi. Independente, irmão. Você é louco. E assim eu vou perdendo a vontade que eu tenho de voar do Neymar. Se esse Neymar aparece na minha frente, gente, aí sei nem o que eu falo pra ele. Macho nojento. Gente, é isso. O nosso episódio de hoje, eu falei que vocês iam se divertir, que vocês iam descobrir a versão verdadeira da Larissa. Que, então, a partir de hoje, abram todos os dias o seu Instagram pela manhã, quando você tem aquele momento seu, e cliquem lá na página da Larissa, pra vocês terem um dia mais leve. Vai ficar mais fácil, eu tenho certeza, porque afinal de contas... não compensa, vai, me fala. Você é louco, não compensa. É sobre isso. Ó, não esquece,
Já clica no sininho, já ativa para você ver os episódios do Fala Carol toda quinta-feira. Já se inscreve no canal e fica aqui comigo, porque aqui nós vamos falar de forma leve o seu dia a dia de ser mulher, que é um desafio para você. Um beijo. Tchau, gente.